Então, meus amigos, nós passaremos a ver, a partir desse momento, uma apresentação da disciplina. Uma visão geral, panorâmica da disciplina. E a partir do próximo encontro, nós aí veremos cada um dos pontos, dos itens. Vejam, eu não sei qual é o conhecimento de todos os senhores sobre a teoria geral do processo, mas isso é algo muito importante, né? Eu, nas minhas aulas de processo civil, todas elas, eu faço muita conexão com a teoria geral do processo. E aí, se tiver algo, não falou, lembrem-se que tem lá o meu canal no YouTube, tem muito material disponível e tem a minha plataforma acadêmica, que é uma fonte de consulta também para os senhores. Mas nós vamos ver nesse semestre aqui, Processo Civil 1 é composto pela disciplina Procedimento Comum. Nós veremos o procedimento comum da tutela cognitiva. O primeiro tópico da disciplina, logo os primeiros tópicos da disciplina, não exatamente o primeiro, mas os primeiros tópicos da disciplina se dedicam ao estudo da cognição. Cognição é uma atividade que o Estado desempenha, o Estado juiz. A cognição é uma espécie de jurisdição, uma modalidade de jurisdição. A jurisdição, a função jurisdicional, ela já é em si uma atividade, né? Juiz é quem faz. Jurisdição é o que ele faz. Ele desempenha a atividade jurisdicional, o juiz de lato sensu. A jurisdição, ela pode ter várias modalidades. Para quem foi meu aluno, a gente trata disso em teoria geral do processo. Nós temos a jurisdição cognitiva, cognição, temos a jurisdição executiva, a execução, e temos a jurisdição cautelar. Nós aprofundaremos nesse semestre o que seja a cognição. Porque o procedimento que nós estudaremos, ele é um procedimento destinado ao exercício da jurisdição cognitiva. E muito resumidamente, o que é a cognição? A cognição é a função do Estado de definir o direito, de concretizar o direito a ser aplicado ao caso. Quando o juiz julga procedente o pedido e define uma obrigação, ele está concretizando, definindo, certificando que o autor tem razão. Então, ao prestar jurisdição cognitiva, o juiz elimina a incerteza. O autor fala que tem razão, o réu fala que tem razão. Há uma incerteza jurídica. E o juiz determina isso pela jurisdição cognitiva. Falaremos mais sobre a cognição, claro, isso aqui é apenas um apanhado geral. Mas para desenvolver essa atividade, o juiz está vinculado, naturalmente, pela garantia fundamental do devido processo legal. O due process of law. O juiz não pode tirar da cabeça dele o que ele vai fazer. Ele tem que seguir o ordenamento jurídico. E o ordenamento jurídico, nós veremos, tem a previsão de um procedimento. Vocês, senhores, viram ou se lembram a visão contemporânea do processo, o modo como se enxerga o processo atualmente, é a teoria do processo como entidade complexa do professor Cândido Dinamarco. Essa teoria, que é tratada lá em Teoria Geral do Processo 2, TGP 2, o modo que se compreende o processo, essa teoria, ela une, ela fundiu, aglomerou, juntou duas teorias que disputavam a primazia, né? Então, na verdade, o ganho do professor Cândido Dinamarco, que resolveu um dilema mundial sobre o que seria processo, foi conseguir ver que as duas teorias que eu vou mencionar já estavam certas. Nós tínhamos a primeira teoria do processo visto como relação jurídica processual, do professor
Oscar von Billow, e tínhamos uma outra teoria do professor Hélio Fazzolari, que definia o processo como sendo um procedimento incontradictório. Que é só uma aula de apresentação, vou voltar a tudo isso. Então, para Billow e para uma imensa gama da doutrina, o procedimento, ou o processo, era uma relação jurídica que se diferenciava do direito material. Então havia uma relação de direito material, crédito, por exemplo, e havia uma outra relação, a relação de direito processual. E o processo seria isso, uma relação jurídica de direito processual. Essa teoria tem vários acertos. E tinha uma outra teoria do professor Hélio Fazzolari, um professor italiano, que definia o processo como sendo um procedimento incontraditório. E realmente também está certo. Havia um choque na doutrina. Metade achava que um estava certo, outra metade achava que o outro estava certo. E aí veio o Cândido de Dinamarca e falou assim, olha, está todo mundo certo, na verdade. O processo, ele engloba os dois fenômenos. O processo é uma entidade complexa. Por quê? Porque o processo, ele tem uma perspectiva intrínseca de quem olha o fenômeno processual por dentro, e o processo também tem uma perspectiva extrínseca de quem observa o fenômeno processual por fora. Quem olha por dentro, com zoom no microscópio, como se fosse no processo no laboratório sendo investigado, quando você investiga por dentro as entranças do processo, você vê o autor se comunicando com o juiz, que se comunica com o perito, se comunicando com o réu. Uma relação jurídica entre os sujeitos e uma relação jurídica de natureza processual. Aí, relação jurídica processual. Quem analisa o fenômeno processo por fora, sem zoom, então vê por fora, como se fosse o investigador no alto do cume, né, analisando o fenômeno, verifica uma sequência de atos processuais. Verifica um procedimento que se avança, se estabelece. Vou tentar usar aqui o quadro branco. Talvez ele me seja útil agora. E vou pedir para que vocês, por favor, nada de quinta série. É isso aqui, ó. O procedimento, ele tem vários atos, ó. Vários atos que se sucedem para que ao final o juiz possa exercer, deixa eu ver se eu consigo botar aqui, jurisdição. Já que eu trouxe isso aqui, veja, o que a teoria geral do processo estuda? A ação, jurisdição, ação, jurisdição e processo. Deixa eu ver se eu consigo... Ah, aqui, ó. Então veja. Ação, pontapé inicial, que retira o estado juiz da inércia. Que o processo começa. Jurisdição é o ato final, em regra, né? Onde o juiz define o direito, exercendo jurisdição. E o processo é o que liga um ao outro. Já vou lhe dar a palavra, Kelly. O processo tido como um instrumento. Uma das teses válidas, inclusive do professor Cândido Dinamarca também, é a instrumentalidade do processo. O processo não seria um fim em si mesmo. O processo é um instrumento para o exercício da jurisdição. O processo como um instrumento para o exercício da jurisdição. Então, uma das leituras possíveis do processo
é a ideia de procedimento, como eu lhes disse. Um procedimento que se desenvolve em contraditório. Cada um desses... Peraí que eu fiz errado agora. Cada um desses tracinhos aqui é um ato. É um ato. Nós temos aqui um ato isoladamente. E o conjunto desses atos é a ideia de procedimento. Não esqueci de você, Kelly, já vou te dar a palavra, tá? É a ideia de procedimento. Eu acho que eu... Estão ouvindo? Eu acho que eu caí.